adaptado e refeito à medida daquilo que é necessário. Portanto, depois fazemos esse plano tem um orçamento, as pessoas dizem que sim ou que não. Quando as pessoas dizem que sim, a nossa equipa começa a intervir. Portanto, segundo esse plano, a equipa reúne semanalmente e discute todos os doentes, todas as pessoas doentes que temos, e o plano é revisto e é acertado. E temos uma linha telefónica 24 horas para as pessoas de quem cuidamos. Isso faz toda a diferença, porque a nossa equipa não pode estar em casa sempre, como é evidente, portanto vai pontualmente fazer as atividades, as visitas, as técnicas, o que é necessário fazer, mas depois nós não estamos lá. E então essa linha telefónica é muito importante, porque nós ensinamos a família e quando eles estão lá sem nós, se têm alguma dúvida ou se acontece alguma coisa de novo, ou se há qualquer dúvida, mesmo em relação àquilo que já falámos e que já foi ensinado, esta linha telefónica ajuda muito. Então, as noites é fundamental, porque as noites são muito assustadoras às vezes, não é? Portanto, saber que lá de lá está um médico, está um enfermeiro que responde e que tira as dúvidas é muito importante. E acompanhamos as pessoas, as famílias e as pessoas doentes ao longo de todo o percurso do tempo que as acompanhamos. Como vos disse, há pessoas que estamos há 2 anos, há 3 anos, e temos pessoas que estão connosco por um curto período de tempo. Assim, algumas pessoas, nomeadamente a parte da oncologia, quando pedem ajuda, geralmente é numa fase muito avançada. Temos tido pessoas que estão connosco 48 horas, que estão uma semana, depende muito da situação e das necessidades que têm. E, portanto, essa equipa intervém desta forma organizada, articulada. Portanto, o que nós fazemos não são técnicas pontuais, não é ir lá só fazer a fisioterapia, não é ir lá só a enfermagem, é esta equipa que, de facto, conversa entre si, que define um plano e que o cumpre em casa. E depois fazemos outras coisas, como fazemos estes espetáculos, como temos uma relação com a Associação Amara, que tem voluntários e, portanto, que ensina voluntários a acompanhar pessoas em fragilidade e, portanto, que temos esta articulação com eles e temos voluntários em casa também das pessoas que acompanhamos e essencialmente, é muito bonito, porque acompanhar as famílias e ajudá-las e mostrar-lhes que, de facto, são capazes, é muito bonito, porque quem cuida e consegue cuidar, mesmo quando há a morte da pessoa de quem se cuidou, fica uma sensação muito quentinha, muito confortável. Nós fomos capazes e temos coisas, de facto, muito bonitas escritas pelas famílias que sentiram esse poder, essa capacidade de cuidar e que as ajudou muito. Bem, nós temos outro vídeo, não é? Mais um vídeo. Até já. A Link é uma equipa que presta cuidados paliativos em casa. Quando nós começámos, e ainda hoje o nosso sonho é que seja possível que todas as pessoas que precisem de cuidados paliativos possam ter uma equipa que cuide delas com qualidade, no tempo certo, no tempo em que necessitam e no local onde elas precisam de estar e onde desejam estar. Nem todas as pessoas querem ter cuidados paliativos em casa, nem todas as pessoas podem, nem todas as famílias conseguem, mas para aqueles doentes que desejam, para as famílias que podem, o nosso papel é fundamental. Isto começou em março, abril de 2014 e fomos falando e falámos com outras pessoas. Falámos aos amigos, falámos aos colegas dos amigos e aos amigos dos colegas, evidentemente, e fomos melhorando o conceito e fomos ampliando este grupo de pessoas que se foi reunindo juntamente com este ideal. A nossa missão é ajudar a construir uma equipa forte, sólida, que chegue a mais pessoas e pedimos a ajuda de todas as pessoas que estão connosco no sentido de divulgar que é possível cuidar em casa, que é possível ensinar e capacitar o cuidador e que cuidar em casa, ainda que seja desafiante, não tem que ser um fardo, pode ser uma experiência muito gratificante. Parabéns ao Link por existir. Eu trabalho na instituição há alguns anos e é muito difícil encontrarmos este tipo de apoios. A Link fez um ano no dia 15 de agosto e dia 15 de agosto era difícil fazer a comemoração porque estava muita gente de férias. Hoje foi um momento de encontro em que falámos sobre o que foi a experiência desta cooperativa, a experiência desta equipa ao longo do último ano. Falámos sobre o que é a experiência de cuidar e pedimos a alguns cuidadores que viessem aqui falar não do que é a Link, não do que foi a Link para eles, mas de como é que se sentiram, como foi para eles poder cuidar os seus familiares, os seus amigos em casa. E depois uma última parte em que falámos sobre o futuro, para onde é que caminhamos, o que queremos fazer. E já agora estamos aqui todos a falar de Link e eu acho que se calhar alguns de vós não sabem porque é que nós nos chamamos Link.
E LINK é o acrónimo de Ligamos Instituições que Unem Esforços. Nós tínhamos esta ideia de ligar, de fazer o link, mas não queríamos um link em inglês, não tinha graça nenhuma. Depois tivemos um pequeno evento musical. Um jantar solidário de apoio ao Fundo Social Link, porque de facto nós queremos que todas as pessoas que precisem dos nossos serviços possam tê-los, independentemente de ter capacidade ou não para pagar o valor desse serviço. E, portanto, este jantar é também uma forma de incrementar o Fundo Social Link e de apoiar as pessoas que têm menos recursos económicos e que precisam de nós. O futuro começa aqui, connosco, hoje, neste momento. O futuro é sermos capazes de, em conjunto, divulgarmos a Link, fazermos chegar o nosso serviço às pessoas que necessitam dele e, portanto, daqui para a frente há um longo caminho a construir para mudar algumas mentalidades, para reforçar a confiança e para permitir que, de facto, os doentes fiquem no sítio onde desejam estar na fase final da sua vida. Então, cá estamos nós de volta e o que é que queria dizer? Estava a dizer que depois seria importante, já agora explicar um bocadinho o que é este vídeo. Sim, faça favor. Este vídeo foi feito quando nós fizemos, porque nós temos duas datas. A Link foi construída, foi formada a cooperativa em janeiro de 2014, mas houve aqui um percurso imenso de construção, de autorizações, e Farmed, para podermos usar os fármacos, as coisas todas. Portanto, nós só começámos, na realidade, a ter os primeiros doentes em julho e, portanto, oficialmente em agosto. Vejam 2 vezes. O bolo tinha muito bom aspecto. Mas este bolo grande foi feito no nosso primeiro aniversário, quando fez um ano que tivemos os primeiros doentes. Portanto, agosto não é uma altura que dê muito jeito de fazer as comemorações, porque há pouca gente. Portanto, em setembro fizemos foi muito simbólico, portanto, o nosso primeiro ano, e fizemos a divulgação do que estava a ser este nosso trabalho e fizemos também um jantar solidário para poder reforçar o tal Fundo Social Link. Portanto, temos uma estrutura que são amigos Link, que são pessoas que ou de forma pontual ou de forma regular apoiam a Link e dão donativos, e temos eventos, temos feito vários espetáculos e fizemos este jantar solidário. E, portanto, neste jantar solidário tivemos um amigo nosso, o Fernando João, que é pianista e que tocou. Depois tivemos famílias de pessoas que acompanhámos e que foram partilhar a sua experiência de cuidar. Depois tivemos este simpático jantar solidário em que as pessoas vieram, conviveram, estiveram e, portanto, e desse dinheiro que esse jantar deu foi ajudar a fortalecer o nosso Fundo Social Link. E queria dizer, porque às vezes nestas conversas depois nós nos esquecemos e as pessoas perguntam como é que nos encontram, como é que podem pedir o nosso apoio, a nossa intervenção, a nossa avaliação. Portanto, nós temos um site, o site é www.link.pt, este link escrito com Q de 9, como viram ali no vídeo, portanto, que é o tal Ligamos Instituições que Unem Esforços. Portanto, temos o site, temos o Facebook, portanto, através do site chegamos também ao Facebook, e temos uma linha telefónica, que é o telefone, que nós dizemos que é o telefone geral, que é atendido pelas pessoas da equipa que não são médicos nem enfermeiros, porque os médicos e os enfermeiros atendem o tal telefone 24 horas que está para as nossas pessoas que acompanhamos, mas este telefone é um telefone para onde se pode ligar nas horas normais de expediente, incluindo os fins de semana. É a restante equipa, há uma escala e as pessoas atendem o telefone, e é o 916-678-700. 916-678-700. Quem atende o telefone vai perguntar o que é que se passa, qual é a situação, qual é a área, fazer uma primeira avaliação e perceber se de facto está dentro daquilo que nós fazemos, porque às vezes há um bocadinho de confusão. Há outra área que também é importante para cuidar em casa que nós não fazemos, que são os chamados apoio domiciliário. A higiene, o levar a comida ou ter o cuidador que fica em casa por alguns períodos, portanto isso nós não fazemos e às vezes as pessoas contactam-nos e percebemos que não é bem esta equipa técnica que querem. O que é que tentamos fazer sempre é
cada chamada tenha uma resposta de ajuda. E mesmo quando não é para nós, ou se, por exemplo, é uma situação numa zona em que há uma equipa do Serviço Nacional de Saúde, nós dizemos, ok, mas nessa zona há uma equipa do Serviço Nacional de Saúde que não é paga, e se quiserem, portanto, queremos sempre, o nosso objetivo é ajudar as pessoas e que haja uma resposta. E também, às vezes, já tem acontecido percebermos que há pessoas que desejam cuidar em casa, mas que quando fazemos a avaliação percebemos que há tanta fragilidade de quem cuida que a própria pessoa não pode, ou do ponto de vista emocional ou do ponto de vista físico, cuidar, e portanto já temos dito, sim, aconselhamos a que não fique em casa, porque nesta fase a fragilidade é muita e como cuidador pensamos que vai ser um grande desafio. Portanto, o nosso objetivo é sempre, onde é que eu posso ajudar, onde é que podemos ser úteis, e se não for para nós, se não for a nossa área, quem é que pode? Ou quando são pessoas fora da nossa área, dói-nos imenso quando alguém está com alguém que precisa e não é na nossa área de atuação. Tentamos perceber o que é que há nessa zona, o que é que se aproxima mais e fazemos o tal link, a tal ligação com as equipas, de modo que a pessoa tenha o máximo de ajuda e de acompanhamento depois em casa. O que é necessário para alguém que cuida de doentes paliativos ter? Do ponto de vista, é preciso várias coisas. É preciso que a pessoa, que haja alguém que cuide e que tenha uma capacidade emocional para poder cuidar, que tenha uma capacidade física para poder cuidar e que a própria casa tenha algumas condições. Isto é, nós temos pessoas que estamos a acompanhar e que estão em casa sozinhas, com cuidadores que vão pontualmente, porque são fases ainda pouco avançadas, pouco complexas, essencialmente pessoas de alguma idade, que têm alguma fragilidade e precisam de quê? Precisam que quando há uma descompensação, que tenha um médico que vá lá à casa avaliar, precisam muitas vezes de fisioterapia, precisam de terapias complementares em que, por exemplo, a acupuntura com a fisioterapia resulta muito em relação às dores. Portanto, há pessoas que estão ainda bastante bem, conseguem ter autonomia. Algumas temos tido pessoas, inclusivamente, que não têm ainda cuidadores em casa e que nesta fase em que tudo está bastante estável, têm esta equipa que vai lá, que ajuda a controlar os sintomas, tem a linha telefónica 24 horas que dá imensa segurança. Portanto, temos algumas pessoas em fases de pouca fragilidade ainda, mas que têm uma doença crónica complexa e que não querem passar a vida a ir ao hospital e que querem muito ter este conforto em casa e este acompanhamento e que estão sozinhas. Pronto. É um número reduzido de pessoas. Depois temos pessoas que precisam de acompanhamento. Por exemplo, esta senhora que vimos no vídeo, portanto, ela está acamada, precisa de alguém que lhe chegue todas as coisas. O que é que pode acontecer? Pode ter a família ou os amigos que cuidam, ou podem ter os chamados cuidadores formais, que são pessoas que são pagas para estar lá em casa e podem ir ou pontualmente, ou podem residir mesmo lá em casa. Portanto, quando a fragilidade é muita, quando a pessoa está muito dependente já, obviamente tem que ter alguém que cuide dela. Essa pessoa tem que saber cuidar e tem que estar do ponto de vista emocional bem. Isso é importante. Também faz parte da nossa equipa ajudar, porque às vezes os cuidadores são muito mal cuidados. Nós fazemos também muita formação, temos um curso para cuidadores que se chama Cuidar e Cuidar-se, e que é ensinar a pessoa a cuidar-se, estratégias de autocuidado. Porque se o cuidador não se cuida, ele não vai conseguir cuidar, mas é difícil cuidar-se, porque há poucos apoios ainda e, portanto, os cuidadores, fala-se muito agora, e ainda bem, do estatuto do cuidador, é algo que tem que se pensar a sério, porque o Estado, digamos assim, poupa muito dinheiro com as pessoas que são cuidadas em casa e esse cuidador, se for olhado como é em alguns sítios, como um recurso muito útil, muito importante, deveria ter mais apoios, subsídios, ajudas, para que, de facto, cuidar em casa fosse menos violento, porque quando alguém está a cuidar em casa, são pessoas ainda em fase ativa de trabalho, deixam de trabalhar e depois têm gastos. Portanto, há muitos gastos. Cuidar em casa também implica muitos gastos e também implica, às vezes, as pessoas não trabalharem quando trabalhavam. Portanto, o que é preciso? É preciso, nestas fases avançadas, que haja um cuidador, formal ou informal, que tenha capacidade de cuidar e que possa aprender. E, às vezes, temos tido desafios grandes com alguns cuidadores muito indiferenciados, com os quais temos dificuldade de ensinar e transmitir esta informação e, portanto, é preciso que haja este núcleo de doente, família, cuidador, para que de facto se possa cuidar em casa. E depois há muitas técnicas, há muitas coisas que se podem fazer em casa, desde medicação a outras técnicas. Portanto, pode-se fazer muita coisa em casa e às vezes há aquela ideia que o hospital é o que faz tudo. Há alturas em que o hospital é fundamental, em que o serviço de urgência é fundamental. Claro, mas muitos destes doentes não precisam de facto de ir a um serviço de urgência, porque em casa pode-se fazer muitas coisas. E por isso talvez muitos dos nossos doentes, assim, idosos,
idosos e frágeis duram muito tempo quando estão connosco, vivem mais tempo porque vivem melhor, porque são menos sujeitos à ida ao serviço de urgência. Uma pessoa com uma demência avançada, mudar do seu sítio é muito desafiante, é muito confuso, gera muita confusão, muita desorientação, chega a um hospital, portanto, e às vezes isso é suficiente para que a pessoa fique ainda mais frágil, ainda mais doente. Se nós conseguirmos tratar em casa o tratável, estas pessoas ficam de facto muito melhor por mais tempo, portanto, esse é o objetivo.